Boa tarde. O programa Opinião está recebendo hoje Adriano Sanguinetti. Ele é presidente da Concafras, que é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza. A presença do Adriano aqui no programa de hoje é para ele falar a respeito da campanha da Fraternidade Alta de Souza 2013, que acontece em 4 cidades brasileiras. E em Minas Gerais, a cidade escolhida foi Várzea da Palma, a nossa vizinha Várzea da Palma. E é sobre esse evento que o Adriano vai falar conosco. Adriano Sanguinetti, boa tarde. Boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso estar participando desse programa e poder divulgar esse grande evento que estará acontecendo em Várzea da Palma. Certo. Antes de tudo, é bom a gente sublinhar que é um evento voltado para o espiritismo, não é isso? Isso, é um evento voltado para a doutrina espírita, mas é um evento espiritualista. Então, os companheiros de outras religiões que quiserem estar conosco também podem participar, porque nós não trataremos somente assuntos ligados à doutrina espírita. Trataremos também assunto de cunhos moral e trataremos de assuntos interessantes para a nossa população, como campanhas contra o suicídio, contra o aborto, contra o alcoolismo, como auxiliar crianças de rua, idosos. Então, são assuntos relevantes e que toda a população, de uma forma geral, pode participar. Certo. Eu dizia, não é, que acontece em Várzea da Palma, de 9 a 12 de fevereiro, e simultaneamente acontece também em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, em Parnaíba, que fica no estado do Piauí, e também em Manaus, no Amazonas. Por que Várzea da Palma foi escolhida? Todos os anos, nós nos candidatamos a participar como sede desse evento. Essas cidades são cidades menores e que elas não comportam um evento de grande porte, porque costumam se reunir nesse evento em torno de 10 mil a 15 mil pessoas. Acontecendo esse evento em uma única cidade, a nossa cidade não teria estrutura para estar acomodando esse grande número de pessoas. Então, decidiu-se que essa Concafra seria regionalizada. O que significa isso? Nós aconteceríamos essa Concafras em 4 cidades, de forma que o público pudesse estar dividido e pudéssemos recebê-los e dar o conforto que eles merecem. Serão, então, 4 dias de 4 concentrações, dias. Isso, nos de ações, sábados, atividades. Isso. A Concafras ele é um encontro teórico-prático. Naturalmente, o que você vai aprender dentro de uma sala de aula, você vai ter a oportunidade de exercitar na prática esse aprendizado. Por exemplo, se nós vamos tratar da campanha contra o aborto, naturalmente nós vamos ensinar na prática como que se faz essa campanha contra o aborto. Se nós vamos aprender a mexer com crianças de rua, naturalmente nós vamos ter essa prática, nós vamos mostrar como que isso acontece na prática com crianças de rua. Então é um encontro que vai acontecer no sábado, domingo, segunda e terça e tem como principal finalidade o aprendizado e a prática desse aprendizado para que as outras cidades possam levar também para a sua cidade esse aprendizado e poder colocá-lo em prática. E o público-alvo, Adriano, qual seria? O público-alvo são as pessoas voltadas aos centros espíritas, trabalhadores de centro espírita, onde que nós temos 70% dos cursos voltados para esses trabalhadores e 30% dos cursos para aquelas pessoas que querem conhecer a doutrina espírita, que não são espíritas, que são cursos voltados à moralidade e a conhecimentos gerais. Você disse que haverá a teoria e a prática, não é? Uma campanha moralista, por exemplo, né? Na teoria, como ela se desenvolve? Na prática, como é que também se desenvolveria? Justo. As campanhas, por exemplo, quando nós vamos trabalhar com lar de idosos, por exemplo. Então, nós vamos estudar o que é essa fase, quais são os riscos dessa fase, o que se passa na cabeça de um idoso nessa época. Tá? E depois nós iremos a um asilo, onde nós vamos desenvolver atividades que no decorrer do ano, cada um na sua cidade, também pode levar esse conforto a esses idosos. É um conforto moral, é um conforto de presença, é um conforto de alegria, é um conforto onde que nós vamos suprir a necessidade familiar que muitas vezes aqueles idosos sentem, certo?
um outro tipo de campanha. Por exemplo, a campanha que a gente fala contra o suicídio, né? Então, nós vamos fazer uma campanha na prática que seria o Jesus e Você. O que é o Jesus e Você? Onde nós vamos bater de porta em porta, levando a mensagem contra o suicídio. E geralmente a gente encontra pessoas que têm essa ideia, pessoas que estão pensando na hipótese de exterminar a vida, e essas pessoas elas vão ter conosco uma conversa fraterna, onde nós vamos mostrar que a nossa vida é muito mais do que simplesmente essa vida terrena. É quase um tabu esse tipo de observação em relação a um tema tão complexo, não é? E polêmico quanto o suicídio. Porque, inclusive, há até um acordo de cavalheiro na imprensa brasileira de omitir qualquer informação a respeito do suicídio, pelo fato de temermos que o próprio anúncio do suicídio já seria um incentivo àquela prática, não é? Quer dizer, é um tabu que está sendo rompido, e felizmente, porque a gente tem de alertar aqueles que estão querendo dar fim à própria vida, né? Justamente, e a grande maioria dessas pessoas que tendem a dar fim à própria vida, elas o fazem porque não podem expor os seus problemas. Então, aquele problema, como na visão daquela pessoa não tem uma solução, ela se torna um problema sem solução, sem resolução naquele momento. Então, o único caminho que muitas vezes essas pessoas encontram é a morte, como se esse fosse realmente o fim. E a gente sabe que não é o fim, porque os nossos problemas, eles nos seguem após a morte. Assim nós acreditamos na doutrina espírita. Então, quando nós tratamos desse assunto abertamente, nós damos oportunidade às pessoas de questionarem, de colocarem os seus problemas, onde vamos ter pessoas que vão ouvi-las fraternamente, sem acusações, sem colocar dedo na cara, pessoas que estão ali simplesmente com o intuito de aprender a amar. Mais ouvir, não é também aquela pessoa do que Justamente. Falar demais, o que a pessoa está precisando é desabafar. Desabafar, é de dar uma nova visão para a vida daquela pessoa, é de mostrar que existem outros caminhos. De repente a solução está ali do lado, mas no nervosismo da solução, a gente não enxerga esse problema. Então, nós tentamos, dentro da doutrina espírita, sermos mais fraternos. Sabemos fazer isso? Nem sempre, estamos num caminho de evolução. Por isso esse encontro onde todos nós vamos trocar informações. De repente, o que o senhor faz na cidade do senhor, eu não tinha pensado que daria certo na minha cidade, então eu posso passar a agir dessa forma. Então, essa troca de informações, esse momento em que a gente vai estar em conjunto, né, são experiências editosas que a gente chama. São aquelas experiências que estão dando muito certo em algumas cidades e que a gente pode trazer para a nossa cidade sem custo nenhum. Agora, outro assunto também interessante que vocês vão abordar é a questão do aborto, que nós sabemos hoje que existe no Brasil um número muito grande de gravidez precoce, não é? Hoje, grande parte dos adolescentes já estão se engravidando, né? Já está se engravidando essa grande parte, e isso gera sérios problemas, vários problemas, né? Por que vocês escolheram esses temas? Suicídio, aborto, exatamente por causa dos acontecimentos que estão reunindo esses dois fatores? Justamente, os jovens, de uma forma geral, eles vivem isso no seu cotidiano. E a gente tem que ser aberto com o jovem. O jovem ele está buscando com muita ansiedade as informações. E muitas vezes essas informações ficam restritas por causa do tabu. Então, o que o jovem... O que é vinculado na televisão de uma forma geral? Tudo pode, desde que o jovem se previna. Essas são as propagandas que são passadas para o carnaval. É o consumismo, né? É o consumismo. E nós esquecemos que somos seres humanos e que somos movidos por sentimentos. Então, não é só uma proteção física. Nós também temos que saber proteger os nossos sentimentos, os nossos corações. Porque um fator desencadeia o outro. O que eu estou vivendo nem sempre é o que a minha parceira vai estar vivendo. Então, eu tenho que aprender a respeitar o ser humano, a respeitar aquela parceira. Não é simplesmente uma noite somente, não é simplesmente um momento somente. Então, existe todo um trabalho de respeito à maternidade, de respeito à mulher, de respeito ao sexo, de respeito à gravidez. À família. À família, de uma forma em geral. Porque o que nós temos que compreender? Que o direito à vida e à morte diz respeito a Deus. E quando nós passamos a decidir com aquele bordão de que
o corpo é nosso, que nós podemos tudo, nós nos esquecemos que o corpo não é nosso, porque se fosse nosso, nós levaríamos depois da morte. Então, é um empréstimo que nós temos. Então, na verdade, o nosso corpo, nesse momento, ele está sendo simplesmente um empréstimo para que possa materializar mais um filho de Deus, sob a nossa proteção. Então, também não são filhos nossos. Então, nós não podemos saber, ter essa posse sobre os filhos, decidir sobre sua vida dessa maneira. Nós temos que educá-lo e direcioná-lo moralmente, mas o direito à vida e à morte diz respeito a Deus, e nós temos que respeitar isso. Então, quando nós escolhemos esse tema, porque cada ano se trabalha um tema, e esses temas eles estão divididos dentro dos institutos. E o tema geral hoje é segue os passos do mestre enquanto é dia. Eu gostaria, Adriano, de fazer agora um rápido intervalo para que depois a gente, inclusive, entrasse dentro do que significa seguir os passos do mestre enquanto é dia, tá bom? E eu queria também anunciar a presença aqui nos estúdios, né, de Rúbia e Vânia, que estão acompanhando o Adriano e que também fazem parte da coordenação desse evento e que, na sequência, estarão conosco aqui participando também do programa. A gente volta já.